O vídeo de hoje foi sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele disse que ele está terminando o segundo grau, o ensino médio, e ele pergunta se, na minha opinião, vale a pena fazer curso de Direito, vale a pena cursar Direito. E, como tudo no Direito, a primeira resposta é depende. Depende do caso concreto. Bom, antes de falar especificamente sobre cursar ou não Direito, eu gostaria de passar algumas informações. Segundo o blog J, existe no Brasil mais de 1.500 cursos de Direito em funcionamento. Segundo o blog do Exame de Ordem, existe no Brasil mais de 1.670. Então esses números eles não são exatos porque existem faculdades que fecham, outras que abrem. É muito difícil contabilizar esse nome, mas a gente pode ter certeza que mais de 1.500 cursos estão em funcionamento hoje no Brasil. E isso leva a uma grande saturação do mercado. Por quê? Porque, segundo uns cálculos aproximados, formam-se em Direito no Brasil mais 150 mil pessoas a cada 2 anos e meio. Isso dá uma média aí de 40 mil pessoas por ano, mais ou menos. Varia um pouco. Além disso, você tem o Exame de Ordem. O Exame de Ordem, depois que você forma em Direito, conclui o curso de Direito, você não está habilitado a exercer profissão alguma. Você é apenas bacharel em Direito. Você precisa então fazer a prova, o Exame de Ordem, que é uma prova para você provar, demonstrar para o Estado, ou no caso para a Ordem dos Advogados do Brasil, que você está apto a praticar a advocacia. Então, o Exame de Ordem, ser aprovado no Exame de Ordem, é um dos requisitos constitucionalmente e legalmente definidos para que você possa exercer a advocacia. Uma vez aprovado no Exame de Ordem, você vai então poder advogar. Porém, o curso de Direito ele vai abrir um leque de opções, mas a maioria no serviço público. De fato, a maioria das carreiras para o curso de Direito estão no serviço público. Então você pode ser procurador do município, do estado ou da União. Procurador, nesse caso, significa ser advogado, então advogado do município, advogado do estado e advogado da União Federal. Você pode ser procurador, ou seja, advogado de alguma autarquia, como a Fazenda Nacional. Você pode ser também membro do Ministério Público, então você vai ser do Poder Executivo. O Ministério Público ele está no Poder Executivo. Aí você entra como promotor de justiça, se você for para o nível estadual, e procurador da República, que é como são chamados os promotores de justiça no nível federal. Você também pode ir para a magistratura, né, juiz estadual ou federal. Não existem juízes municipais no Brasil, né? Os juízes são estaduais ou federais. Os juízes que atuam nos municípios, eles são juízes estaduais, eles são do Tribunal de Justiça do Estado. E você também tem as carreiras de advocacia pública, que são as defensorias públicas da União e as defensorias públicas dos estados. Nos dois casos você vai ser defensor público. A diferença é que num você é funcionário, você é contratado pelo Estado, pela unidade da federação, e no outro você é contratado do Estado brasileiro, da União Federal. Dito isso, vem a questão de saber se vale ou não a pena fazer o curso de Direito. Estudar 5 anos para depois tentar um emprego. E como eu disse no início, depende do caso concreto. E vai depender basicamente do quê? Vai depender do seu sonho de vida, do seu ideal. Então, assim, se você tem um ideal de ser um advogado de causas humanitárias, por exemplo, de direitos trabalhistas, de uma determinada classe de trabalhadores, aí vale a pena, porque você está perseguindo um sonho. Também, se você tem o sonho de ser promotor de justiça, de fazer a persecução penal, que a principal função do Ministério Público é a persecução penal, existem outras atividades que o Ministério Público faz, mas o principal é nas ações penais. Também vale a pena. Se você tem um ideal, tem um sonho de ser juiz de direito, para levar o direito, para aplicar o direito aos casos concretos, para levar a paz social através do exercício da magistratura, também vale a pena. O que acontece é que se você for para esse lado do serviço público e das carreiras públicas, a minha sugestão, a minha orientação é que você comece a estudar para concurso público, desde o primeiro dia de aula da faculdade. Comece a estudar para concursos públicos desde o primeiro dia de aula. Por quê? Porque é provável que, se você fizer isso, lá pelo 2º ano do curso de Direito, até o 3º, talvez você tenha condições de fazer um concurso público, não para a área de Direito, não para cargos privativos de bacharéis em Direito, mas para alguma outra área de nível médio. Por quê? Porque você vai ter um emprego, ter a sua estabilidade garantida e você tem um salário que vai te dar uma tranquilidade para que você possa ir até o final do curso de Direito,
Depois você vai ter uma tranquilidade para poder sentar 2, 3, 4 anos para estudar para um concurso de nível superior. Agora, se você tem o sonho de ser advogado particular, aí você vai mirar em outro sentido, você vai se direcionar a sua carreira para o outro sentido. E aí você vai começar buscando estágio em escritórios de advocacia, você vai ter que pesquisar, tentar identificar qual a sua afinidade. Então, que área do direito você gosta? É tributário? É direito empresarial? É direito de família? É direito dos contratos? Direito imobiliário? Você primeiro identifica qual é a área que você tem afinidade. Depois você busca estágio em escritórios jurídicos que são especializados nessa área. E aí você vai ganhar experiência até que você possa ou se tornar sócio desse escritório ou abrir o seu próprio escritório, ter a sua própria banca de advogados, como nós chamamos, né? Então você vai ser um profissional liberal, um empreendedor, e você vai ter o seu próprio negócio, você vai ser um prestador de serviços. Do outro lado, você vai ser um servidor público. Você vai ter uma carreira pública, uma estabilidade, porém, o crescimento nessa carreira, ele geralmente é muito limitado. Você tem nas carreiras públicas alguns cargos de confiança, nós chamamos FG, funções gratificadas, ou DAS, são cargos de direção e assessoramento superior, e isso vai depender do seu networking, dos seus contatos, é uma questão realmente política. Você precisa conhecer as pessoas gostarem de você, então existe todo um outro jogo de networking e de contatos para que você possa ser indicado para esses cargos de funções gratificadas ou de assessoramento superior. Então essas são as regras do jogo, você vai ter que escolher qual delas você se identifica mais, qual delas você vai ter mais habilidade. E principalmente, você precisa identificar qual é o seu ideal de vida, qual é o seu sonho. Sempre lembrando que os concursos públicos, eles sempre vão existir. Pelo menos enquanto nós tivermos esse modelo de Estado no Brasil, sempre vai existir concurso público, ou se não houverem mais concursos públicos, sempre vão existir empregos na administração pública. Eu acho difícil acabar com o concurso público, porque o concurso público é uma garantia para que o Estado não seja aparelhado em razão de interesses políticos. Essa é uma garantia do Estado e da sociedade, que as pessoas que lá estão no serviço público, elas não estão lá sem condições, sem conhecimento, sem qualificação técnica, elas realmente foram testados minimamente. É possível que as pessoas passem no concurso público e não sejam pessoas honestas, não sejam pessoas com uma conduta moral exatamente idônea, mas pelo menos elas têm um conhecimento técnico. A questão moral depois ela é avaliada no estágio probatório e inclusive depois em processos administrativos. Mas o concurso público ele não garante que não vão entrar pessoas tendentes a se corromper ou pessoas já corruptas que praticam atos de improbidade administrativa, que vão ali tentar ganhar dinheiro com o exercício da função pública. Isso acaba acontecendo e nós temos mecanismos para trabalhar isso. É bom deixar isso claro. Mas essa não é a regra, né? As questões políticas, as pessoas que são indicadas por cargos políticos, elas estão expostas a isso muito mais do que aqueles que são concursados, né? Elas são tentadas, elas recebem ofertas de diferentes tipos para fazer coisas à margem da lei, para atuar na ilegalidade. Mas e aí isso aí vai depender da consciência, da moral da pessoa. Então, vale a pena estudar para concurso público? Depende. Estudar para concurso público, principalmente da área jurídica, eles são um investimento de longo prazo. Se você somar isso ao curso de direito, ou seja, se você tiver como objetivo uma carreira jurídica, um cargo privativo de bacharel em direito, eu diria que isso é um projeto de longuíssimo prazo. Você vai ter que somar os 5 anos do curso de direito, mais pelo menos uns 4 anos estudando para concursos públicos, mas vamos arredondar para 5, então seriam 10 anos. É o tempo que um médico leva para se formar ou para se especializar, fazer a residência. Mas, como eu disse, tudo depende de afinidade, tudo depende de habilidade. Não adianta você ir fazer medicina só porque você acha bonito, você assistiu lá Grey's Anatomy ou House, né, o Dr. House, você gosta, você vai fazer medicina e depois lá você não consegue ver sangue, você não consegue fazer uma sutura. E a mesma coisa no direito, não adianta você ter assistido Law and Order, todos os capítulos, todas as temporadas, acha aquilo bonito, porque na prática é muito diferente, o sistema jurídico brasileiro é totalmente diferente do sistema jurídico americano, e além disso existe uma questão do networking, como eu falei, você entra num cargo,
você fica com aquele salário, você tem a segurança, a estabilidade, mas você fica parado num determinado patamar. A progressão é muito lenta, você vai precisar de networking, você tem que saber fazer o jogo do networking, o jogo político, de conectar, de conversar com as pessoas, de fazer os contatos certos para que essas pessoas então gostem de você, gostem do seu trabalho. Não adianta você ser só competente, você saber muito. Se você não tiver as conexões, os contatos e não souber fazer o jogo político, você não vai ser indicado para cargos de confiança. E aí você vai, talvez, acabe se frustrando dentro das carreiras públicas. Então, depende muito. Depende do que você quer para a sua vida. A outra questão do direito, que é uma desvantagem, seria o fato de que, se você quiser ir embora do Brasil, saindo do Brasil, a sua profissão não vale nada. Você não tem conhecimento nenhum, você tem que começar tudo do zero. Alguns países ou alguns estados dos Estados Unidos permitem que você advogue sem ser formado em direito lá. Basta que você faça o exame de ordem e seja aprovado. Mas como é que você vai ser aprovado no exame de ordem se você não estudar? Será que é possível você ir aos Estados Unidos ou a outro país que permita isso, simplesmente estudar a lei e os processos dele e fazer o exame de ordem? Com certeza é. Mas quantas pessoas têm essa capacidade, esse foco, essa determinação? Mas se você for uma dessas pessoas, provavelmente você vai passar nos melhores concursos, nos melhores cargos aqui no Brasil. Então você não teria a necessidade de ir para o exterior para fazer isso. Mas isso depende da sua vida, da sua perspectiva de vida, do seu futuro, da sua história de vida, de como você vai conduzir a sua carreira. Então, como eu disse no início, vale a pena cursar direito? E tudo depende do caso concreto. Como tudo no direito, isso depende do caso concreto. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Se você conhece pessoas que estão pensando em fazer direito, para fazer concursos públicos, entrar na carreira pública, compartilhe esse vídeo e até o próximo.